Direitos humanos, vamos falar hoje no podcast Mais Futuro. Olá, meu nome é Gustavo. E eu sou o Lucas. Sejam bem-vindos ao podcast Mais Futuro, Desconstruindo o Jornalismo. Eu já peço para você entrar no site agora, portalfuturolivre.com, porque lá já tem uma matéria, olha só que legal, Gustavo, sobre o tema de hoje, direitos humanos. Você aproveita e também segue a gente nas redes sociais do portal, se inscreva no canal aqui, você que está nos assistindo, ativa o sininho da notificação, curte, comenta e compartilha, certo? Certíssimo. E também siga a gente nas plataformas de podcast, que pode ficar ligadinho em todo novo episódio aqui do podcast. Exatamente. Gustavo, o tema de hoje? Os direitos humanos, Lucas. Direitos humanos. Vamos lá. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente da sua raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, liberdade de opinar e expressão, o direito ao trabalho e à educação, e entre outros. Pois é. Sabe, Gustavo, que o documento oficial da ONU, que é chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui 30 artigos, que são antecedidos por um preâmbulo. Sabe o que é preâmbulo? Não. Preâmbulo é um relatório que antecede uma lei ou um decreto. Chique, né? Pois é. O Politize informa que o direito à liberdade religiosa e de crença sofre contínuos episódios de violação. Complicado, né? Bom, o Marcel Durais, pelo Jus Brasil, informa que os princípios constitucionais que formam a base dos direitos humanos são a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Pois é, Lucas. Os direitos humanos universais são garantidos por lei. Os países acordam com um tratado por meio de pactos, acordos, protocolos e convenções e cartas. Interessante. Olha só, abre aspas, direitos humanos para humanos direitos, fecha aspas. Essa frase muita gente ouve por aí, né? Pois é, mas de acordo com ciências criminais, essa frase exclui pessoas que não se encaixam em um determinado padrão de vida. O que ele quis dizer aqui é que quando a pessoa diz direito humano para humano direito, quer dizer que as pessoas que acabam sendo pessoas que ferem os direitos de outras pessoas também têm direito, né? E muita gente fala assim, não, direito humano é para o humano direito. O bandido, enfim, o assassino não possui direito humano, mas aqui o canal Ciências Criminais está falando que quem diz isso exclui pessoas que não se encaixam em um determinado padrão de vida. Pois é, Lucas. De acordo com o artigo 19º dos Direitos Humanos Universais, diz que todo indivíduo, abre aspas, todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões ou de procurar receber e difundir sem consideração de fronteiras, de informações e ideias por qualquer meio de expressão. Ou seja, está garantido pelos decretos universais de direitos humanos a liberdade de expressão para todo mundo, não é verdade? O Amazônia Real evidencia os 5 direitos que são mais sonegados ao povo brasileiro, Gustavo. Olha só, em primeiro lugar está o saneamento básico, seguido de educação, depois comunicação, achei muito interessante, comunicação está aqui nessa lista, seguido de proteção social e em quinto lugar a moradia adequada. Ou seja, são aí os 5 mais direitos sonegados ao povo brasileiro de acordo com o Amazônia Real. Então a gente percebe, né, falando sobre os direitos humanos, que ali na teoria é bonito, né? O direito humano à liberdade de expressão, o direito humano à liberdade religiosa, o direito à educação, ao trabalho, enfim. Mas na prática, a gente não vê muito isso, né? Na prática, a gente não percebe muito essa questão de direitos humanos. Os direitos humanos, eles não são tão respeitados assim em muitos aspectos, né? A gente pode dar um exemplo aqui de liberdade religiosa ou então liberdade de expressão mesmo.
né? A pessoa se expressa publicamente sem afetar o outro de uma maneira grosseira e hostil, mas essa liberdade de expressão ela acaba sendo prejudicial para a própria pessoa, né? Ela é censurada e a censura no Brasil acabou, na verdade, mas as pessoas que fazem isso com ela esquecem que a liberdade de expressão é um direito não só previsto na Constituição de 1988, aqui no Brasil, como também é um tratado, é um acordo internacional, é um tratado dos direitos humanos. É a liberdade de expressão, é um dos 30 artigos aí dos direitos universais, né, o decreto dos direitos humanos. Então, as pessoas precisam entender que muitas vezes os direitos humanos precisam ser respeitados, mesmo que as pessoas não gostem. Cada um tem a sua opinião. E ela não machucando o outro, ela precisa ser respeitada. A gente sempre tem que lembrar disso. Sempre poder respeitar a opinião, mesmo que seja divergente, seja ao contrário da nossa, temos que respeitar. Assim como a gente tem a nossa opinião, a gente tem que respeitar a do próximo. Existe esse tratado justamente para isso, para que todos saibam ouvir, né? Saibam ouvir de uma maneira onde um consegue conviver um com o outro. Exatamente. Você sabe que essa questão do documento oficial da ONU, ele é seguido por muitos países, né? Muitos países acabam acompanhando realmente tudo isso. Mas a gente vê uma desigualdade social aqui no Brasil, por exemplo, que prejudica a ação da garantia dos direitos humanos. Como, por exemplo, o Amazônia Real que falou, né? O saneamento básico, todo mundo tem direito ao saneamento básico, e no Brasil é um problema gravíssimo, né? Muita gente não tem a educação, comunicação, proteção social, então a gente está falando de segurança aqui, que é um problema que o Brasil, a gente já conversou aqui no podcast sobre isso, que é um problema que vai tá melhorando ao longo do tempo, né? Os dados de segurança, mas ainda assim está distante, e depois a moradia adequada, que é um direito também, né? É um direito que a pessoa tem. O direito à moradia, o direito a um lar. Né? As pessoas têm direito a lazer, muitas vezes, e acabam não sendo respeitados por conta da desigualdade social e até mesmo de corrupção, como a gente já falou aqui também no podcast, e vários outros quesitos. Mas o que eu queria chamar a atenção, você quer comentar sobre isso, Gustavo? Pode continuar. O que eu queria chamar a atenção é para a frase, aquela famosa frase, direitos humanos para humanos direitos, né? Porque ela abrange 2 tipos de grupos, na minha opinião. Tem os grupos de realmente as pessoas que só veem os direitos humanos para os marginais, vamos colocar dessa maneira, e as pessoas que esquecem que os direitos humanos também são previstos por lei e a pessoa pode ter direito a ela, né? Então, é o direito ao trabalho, à educação, à liberdade, à comunicação e afins. Mas a gente também tem que lembrar que todo mundo é humano, né? Todo mundo é pessoa. Todo mundo tem o seu direito a mudar de vida, o seu direito à liberdade de expressão, à liberdade de opinião. Então, os humanos não direitos, colocando um aspas aqui, eles também têm os seus direitos humanos que precisam ser respeitados. As pessoas querendo ou não, gostando ou não, todo mundo tem direito aos direitos humanos. A grande questão, e eu entendo esse grupo que reclama, é que muitas vezes os direitos humanos não aparecem, não estão ali para as pessoas de bem, né? Ou, então, aparecem, mas aparecem muito pouco. Há uma pouca manifestação midiática referente a isso, por exemplo, né? Mas quando se trata de criminosos, por exemplo, muito se fala em direitos humanos, porque eles aparecem. É claro que a gente não pode generalizar, né? Não se faça isso, não se generaliza, porque os direitos humanos são para todos. Mas eu entendo a reclamação desse grupo de pessoas, porque realmente eles estão vendo que não aparecem as pessoas, né? O outro grupo é aquele que defende realmente o direito humano para todo mundo e que sabe que todo mundo tem direito realmente a uma dignidade da pessoa mesmo. Ele se aplica para todos. Muitas vezes as pessoas esquecem que não só aplica para um lado, aplica para todos. Direitos humanos, como está aqui, né? Ele é para todos, independente, seja raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, o que seja. Ele tem que ser incluído. Tem que ser sempre lembrado esse direito humano para qualquer tipo de pessoa. A gente nunca pode deixar de lembrar disso. E todos têm que ter esse direito de trabalho, educação, que muitas vezes é esquecido. Ou não digo que é esquecido, mas
Pouco trabalhado. É pouco trabalhado, pouco comentado. Muitas vezes as pessoas se esquecem, acabam deixando essa questão de lado e se aplicando para outros fins. Então, é uma coisa que as pessoas devem lembrar. Todos têm. Então, aqui está dizendo, os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos. Todos. Então, temos que lembrar sempre disso. Lembrar que é direito de qualquer tipo de pessoa. Não tem que diferenciar. Então, temos que lembrar que os direitos humanos é para uma pessoa de bem, sim. Que seja. Tem que lembrar. Sempre comentar sobre os direitos humanos. Como você disse, muitas vezes o direito humano é só citado quando é uma situação criminosos. Para pessoas criminosas. Para os criminosos. Os direitos humanos. Não, mas os direitos humanos... Não. Como assim? É para todos. Temos que lembrar que é para todos. Claro que não é casos e casos, né? Casos e casos. Não é generalizando também. Mas é isso. E tem também outra questão, né, Gustavo? A liberdade, por exemplo, de crença, a liberdade religiosa, que a gente vê sendo muito afetada, né? Sim. No nosso país, principalmente, enfim, em todo o mundo, né? A Coreia do Sul, por exemplo, que é um país majoritariamente evangélico, cristão, ele também sofre muito preconceito por alas internacionais referente a isso. Né, pessoas que acabam falando que a Coreia do Sul não é um país muito legal, que lá os direitos humanos... enfim, as pessoas que estão lá não têm os direitos humanos. Na China, tem casos, nós noticiamos no Portal Futuro Livre, por exemplo, na China, pessoas que não têm direito a ler a Bíblia, por exemplo. Né? Então lá existe uma perseguição ao cristianismo, né? Então existe a questão dos direitos humanos, a liberdade religiosa. Todo mundo tem liberdade de crer no que quiser, e de não crer também, né? Quem é a pessoa para julgar se a outra está certa ou está errada, enfim, tem toda essa questão. Então, a gente precisa entender que os direitos humanos precisam ser respeitados independentemente de quem for a pessoa. A não ser, aí eu uso a minha opinião pessoal, que esse direito humano fere o dever do outro. Então, todo mundo tem direito ao lazer, correto? Maravilha. Mas ninguém tem direito a fazer com que a outra pessoa fique em risco. Então tem uma pessoa doente lá na sua casa e o vizinho coloca música às 3 horas da manhã de quinta-feira, altíssimo, em alto bom som. Aí você fala, não, mas é meu direito. Eu tenho direito ao lazer. Beleza. Mas também tem leis e tem seus deveres. Você tem o dever como cidadão de cumprir com a Constituição, que diz lá sobre a lei do silêncio. Né? Então, existe um limite que não pode ser ultrapassado. É o limite da liberdade que não pode se tornar libertinagem, que a gente já comentou aqui. Então, tem muitos casos e muitas situações em que os direitos humanos precisam ser bem trabalhados e que os direitos humanos precisam ser mais valorizados. Devemos sempre saber o nosso limite, saber o limite que é o limite como ser humano. Então, a gente tem esse direito e saber o nosso cumprimento também como pessoa. São direitos e deveres, né? São direitos e deveres. Saber o nosso dever na sociedade, saber mediar essas coisas, saber direitinho para que não venha passar do limite, para que a outra pessoa venha se sentir coagida pelaquela situação. Não, mas eu tenho meu direito. Como assim? Você vai querer... Não, calma, não é bem assim. Vamos entender. Vamos colocar. Tudo bem, você tem o seu direito, mas você também tem o seu dever. Então, a gente também vê casos como esse. Tem exigência, exige, mas e o seu dever? As pessoas que usam os direitos humanos para benefício próprio, né? Sim. Então, acaba colocando, não, mas é meu direito, tá lá, garantido. Mas ela não entendeu que existe um limite. É igual, por exemplo, o direito à liberdade. Todo mundo tem direito à liberdade. Sim. Mas você não pode chegar aí matando todo mundo. Porque matar alguém é crime. Sim. Né? Mas você tem o direito à liberdade. Como é que você vai entender? É o limite. Entendeu? É o limite da liberdade de dar uma opinião, mas essa opinião não pode ferir alguém. É a liberdade de manifestação, mas essa manifestação não pode prejudicar o outro. Né? Eu estava vendo aqui sobre o Jus Brasil, né, o Marcel
Durais, e ele falou sobre de princípios constitucionais. São princípios previstos em Constituição, que formam a base, né, dos direitos humanos. E ele falou sobre dignidade da pessoa humana. Então, às vezes, o direito humano também é você não deixar aquela pessoa passar por uma situação ruim para ela, né? Então, você vai fazer aquela pessoa pagar um mico na frente de todo mundo só pra dar risada. Na internet tem muito isso. Mas e o direito daquela pessoa? A privacidade, a imagem, enfim, um monte de coisa. Então, a pessoa tem o direito à dignidade humana, né? É direito dela. Pluralismo político. Então é direito dela apoiar quem ela quiser. Ela não pode ser prejudicada porque ela apoia tal político, né? Ela tem lá uma ideologia política e aí prejudicam ela no trabalho ou prejudicam ela na vida, recusam atendimento em qualquer que seja o lugar público por conta do estilo político dela, né? Então é o direito dela de pensar o que ela bem entender na ideologia que ela bem seguir. E ela não pode sofrer as consequências de um preconceito, né? Os direitos humanos e o preconceito estão numa mesma linha. Você precisa saber dosar para que você respeite o direito do outro, não ultrapasse isso para ser preconceito e saiba ter um grau de sucesso ali. Entre eu vou respeitar a pessoa, mesmo não concordando, por exemplo, mas eu não vou agir de preconceito, né, ser uma pessoa preconceituosa por conta do que ela pensa ou deixa de pensar. Pois é, você saber ter seu direito e saber as suas responsabilidades. É sempre assim. Saber dosar esses dois para que não haja um preconceito, para que não haja esse passamento de limite, para que para que a gente consiga viver de uma maneira mais saudável. Isso, de uma maneira mais saudável. E saber ter o direito de liberdade de expressão, porque envolve bastante liberdade de expressão, e não virar libertinagem. Exatamente. A gente precisa saber dosar, né, como você falou, e também entender qual é o meu limite próprio, né? Eu preciso saber até onde eu posso chegar, até onde eu posso falar, o que eu posso falar, se eu posso falar. Todo mundo tem direito a lugar de fala. Todo mundo pode falar o que bem entender. Porque o direito à liberdade de opinião está previsto. Sim. Então todo mundo tem direito. Então você tem que saber se colocar e saber que aquilo é um direito seu, mas você precisa entender que toda ação tem uma reação, né? Lei de Newton. Então, o que você vai falar? É legal? Cabe? É cabível ali naquele momento? Então fala. Porque você tem esse direito. Mas, se você perceber que o que você está falando pode prejudicar o outro de uma maneira grosseira, tosca e hostil, por exemplo, é melhor não falar. Porque senão você se prejudica. E você vai ter os seus direitos humanos afetados pela sua ignorância, né? Então, direito humano é para todo mundo. Humano direito precisa exercer. É o que eu penso. Tá certo, Lucas. Bom, e você? O que você acha sobre os direitos humanos? Se você tem algum caso, né, aí que o seu direito humano foi afetado, ou que você mesmo percebeu que você afetou o direito humano de alguém, conta pra gente, comenta aí com a hashtag podcast mais futuro, né, Gustavo? O que você acha também sobre os direitos humanos? Se você sabia que também você tem esse direito, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo, que você também tem esse direito, não é só um lado, assim, para todos. Pois é. Comenta aí pra gente, usa a nossa hashtag podcast mais futuro. Comenta aí nos comentários ou nas nossas redes sociais com a nossa hashtag. Exatamente. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Minha rede social é @euLucasRogério no Instagram. Meu Instagram é @limainv. Segue a gente lá no nosso Instagram e segue a gente também aqui nas redes sociais do portal Futuro Livre. Exatamente. Bom, espero que você tenha gostado do tema de hoje, direitos humanos. Semana que vem a gente volta, tem um novo tema, um novo debate para vocês. Tá certo? Até mais, pessoal. Tchau.